Em casos graves, pode levar ao óbito. E eu quero dizer o que aconteceu comigo. Eu tive um erro, se eu pudesse voltar atrás, né, e falar, ele fugiu, estava com medo. Primeiro, eu ia ganhar muito dinheiro. E o meu adversário nunca lutou boxe na vida dele. Ia ser a primeira luta de boxe dele. Com todo respeito ao meu adversário, e agora sabendo que ele vai lutar com o Popó, eu não vejo condição nenhuma dele ganhar. Só um nocaute. O Vanderlei pode ganhar se conseguir acertar um pombo sem asa, né? E eu acho que vai ser por pontos. Eu acho que o Popó não consegue nocaute o Vanderlei, apesar de ele ter um queixo de vidro, né? Depois de virar piada nacional, Vitor Belfort finalmente apareceu para responder os haters a respeito de sua saída da luta. Belfort aproveitou a deixa para dar uma baita provocada em Vanderlei Silva, falar do porquê ele acredita que a Celino Popó vai amassar a Vanderlei, além de dar vários detalhes do que aconteceu no dia de sua lesão, que o tirou da luta contra o Cachorro Louco. Eu quero falar para vocês sobre qual foi a lesão que eu tive, porque muitas pessoas falam na imprensa, né? Dependendo do que você lê, principalmente comentário para nego falar besteira, e falar, ele fugiu, estava com medo. Primeiro, eu ia ganhar muito dinheiro, né? E eu ia ser muito bem pago para fazer essa luta. Então, como é que eu não... E o meu adversário nunca lutou boxe na vida dele. Ia ser a primeira luta de boxe dele. E com todo respeito ao meu adversário, ele não estava em grandes condições de boxear. Eu acho que ele não tem. Agora, sabendo que ele vai lutar com o Popó, eu não vejo condição nenhuma dele ganhar, né? O Popó é um boxeador, por mais que ele tenha pouco tempo para treinar, mas veio de uma luta aí, está sempre treinando, né? Eu não vejo só um nocaute. O Vanderlei pode ganhar se conseguir acertar um pombo sem asa, né? Que ele é muito bom nos ventiladores, né? Mas os Popó, acho que ele esquiva bem, acho que é muito difícil o Vanderlei achar o Popó no ringue. E eu acho que vai ser por pontos. Eu acho que o Popó não consegue nocautear o Vanderlei, apesar de ele ter um queixo de vidro, né? Mas a gente não sabe, né? Luta é luta. E eu queria falar sobre o síndrome do segundo impacto, que o concussion é uma lesão, vale lembrar que é uma lesão silenciosa, né? A gente não vê. E eu vejo hoje, com 30 anos de esporte de MMA, eu converso com muitos atletas, dá para ver que os atletas já novos, né, assim, eles têm muitas lesões cerebrais. Então, assim, o grande problema é quando você é novo, você não vê muito problema, mas o problema é quando você vai ficando mais velho. Então, eu estou sendo acompanhado por diversos neurologistas, assim, e é bem legal. Um deles é o Dr. Pagura, que é um cara que é referência de neurologistas, principalmente no esporte. Hoje em dia, ele ajudou a mudar a regra do futebol, né? E vale lembrar que contusão não é só na luta. Em diversos outros esportes, voleibol, futebol, e infelizmente é uma lesão que a gente não vê, ela é invisível. E o síndrome do segundo impacto foi isso que eu tive. Então eu vou explicar para vocês, né? Primeiro é que o cérebro ele fica instável e vulnerável. Foi isso que aconteceu comigo. Então ele fica... É isso que o médico me passou, né? Ele fica instável e vulnerável. E se o atleta ele leva um trauma, muitas das vezes, menor que seja o trauma, bem menor do que o primeiro, o cérebro pode perder a capacidade de se autorregular. Preste atenção que isso acontece. Muitos atletas sofrem disso, né? Pode gerar inchaço cerebral, que é o edema, pode levar lesões irreversíveis, não tem como voltar atrás. Em casos graves, pode levar ao óbito. Acho que foi um mês atrás, 2 lutadores no Japão lutaram, os 2 foram para o hospital e os 2 morreram. O que acontece com os lutadores? O problema não é a luta, o problema é o treino. E eu quero dizer o que aconteceu comigo. Eu tive um erro, se eu pudesse voltar atrás, né, aquele ditado, né, mas a gente não pode jamais falar sobre o passado. Dia 8 de agosto eu fui fazer um sparring. 2 jovens de 23 anos, excelentes lutadores, jovens, fortes. E eu estava fazendo um round com o outro. Então eles estavam sempre frescos. Eu acho que esse foi o meu erro. Eles não estavam sempre novos, né? Então,
Em determinado momento, acho que um deles me deu um golpe muito forte e eu não caí. Eu senti o golpe e continuei. Fiz 8 rounds. No final eu senti muita dor de cabeça. E eu senti que eu tive uma concussion. Eu falei assim, cara, eu vou tentar descansar. No dia seguinte vim internar. Quando eu estava no hábito, eu estava muito focado. Vocês me conhecem, eu sou um cara muito focado. Quem me conhece sabe que quando eu estou focado, eu não... No dia seguinte eu vim internar. Mesmo sem fazer sparring, eu senti minha cabeça meio instável, né? Mas eu treinei, fiz bem, dor de cabeça, voltei para casa e aquilo ia piorando. Aí eu falei, caramba, então eu tenho que adiar o sparring. Adiei o sparring ia fazer um sparring 3 dias depois. Adiei o sparring demorou 6 dias para fazer o próximo sparring. E ainda com muita dor de cabeça, reclamando, dormindo direito. E quando eu fiz o segundo sparring, eu tive o segundo trauma. E infelizmente o segundo trauma que causou todo o problema. Aí o que acontece? Quando acontece o segundo trauma, é isso que acontece com a gente, cria um edema. Então assim, graças a Deus não teve sangramento nenhum, cria um edema. E concussion é uma coisa que a maioria das pessoas não conhecem. Até hoje em dia muitos lutadores de MMA não fazem ideia o que é. E essa é a minha preocupação. Você precisa fazer um acompanhamento bem rigoroso, né? Uma coisa muito séria. Hoje tive que treinar sozinho, porque o meu sparring fez o golpe que o Belfort mais fez nesses 27 anos, que é não aparecer. Aí ó, eu tô te esperando lá no Sparring Fight Night 2. Depois de esperar mais de 25 anos para conseguir uma revanche contra possivelmente seu maior algoz, Wanderlei também enfrentou o baque de ver o duelo contra Belfort ser cancelado a menos de um mês do evento. Conforme sempre ressaltou, a emblemática derrota sofrida para Vitor via nocaute em apenas 44 segundos, em 1998, sempre esteve engasgada. Apesar de ainda mirar o embate contra o fenômeno, o striker de Curitiba optou em permanecer no Sparring Fight Night 2 e enfrentar Acelino Popó, luta que promete ser tão emocionante quanto a primeira. Logo ao saber da desistência de Vitor Belfort, Wanderlei Silva também resolveu se pronunciar dizendo o seguinte, abre aspas, lamento que a revanche que eu esperei 27 anos e me preparei tanto, não vai acontecer agora. Mas, como nunca fugi de luta alguma, estou sempre pronto para o meu próximo desafio. Podem ter certeza de que o Sparring Fight Night ainda vai contar com uma grande luta do cachorro louco, seja com quem for. E um recado ao meu adversário. Saiba que ainda aguardo uma revanche contra você, fecha aspas. Outro fato que deixa Wanderlei Silva ainda mais irritado com toda essa situação é que esta não é a primeira vez que uma revanche entre os dois precisa ser cancelada por conta de uma lesão de Belfort. Em 2012, eles chegaram a ser escalados no UFC 147, após treinarem equipes adversárias na primeira temporada do reality show The Ultimate Fighter Brasil. No entanto, uma fratura na mão tirou Vitor da luta. Desta vez, foi um problema no cérebro, que afasta o fenômeno do confronto, apesar dessa grande frustração. O médico Jorge Pagura, presidente da Comissão Médica e Combate à Dopagem da Confederação Brasileira de Futebol, professor de neurocirurgia e especialista pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, foi um dos presentes na junta que avaliou o caso de Belfort e afirmou o seguinte sobre o caso, abre aspas, o atleta Vitor Belfort apresentou, durante os treinamentos, um quadro de concussão cerebral, com importantes sintomas durante o último episódio, associado a alterações dos exames de imagem. Pelo ocorrido, não há previsão do retorno do mesmo em tempo hábil para participar do combate do dia 27 de setembro. Somente após reavaliações periódicas clínicas, de imagem e de funções cerebrais, é que será definido o seu retorno à prática esportiva específica. Fecha aspas. Com uma lesão séria no cérebro, Belfort foi avaliado por profissionais do mais alto gabarito do Brasil e dos Estados Unidos da América, que recomendaram que o veterano ficasse fora de competição até a próxima temporada. Ciente da demanda da revanche entre Vitor e Wanderlei,
A organização do Spaten Fight Night já garantiu que há um acordo entre os lutadores para que o duelo seja remarcado para 2026. Assim que o fenômeno receba a liberação médica necessária, as demais lutas do card seguem inalteradas. Essa revanche tem que acontecer, e o público já está ansioso para 2026, aguardando a chegada dessa luta. Confira agora como estava a promoção da luta. E é claro, as provocações entre os dois lutadores, que chegavam a ser engraçada demais. Prezado Vanderlei, eu estou tão animado para o nosso encontro que eu vou comprar um presentinho singelo para entregar para você nesse momento tão especial. Tá aqui, ó. Não sei se você vai gostar desse, ou esse aqui, ó. O que você acha aí? Prezado Vanderlei, encontrei esse livro e acredito ser uma excelente leitura para você. Recomeçar é dar uma nova oportunidade a si mesmo, é renovar as esperanças na vida, criar novas metas, projetar novas conquistas e o mais importante, é acreditar que você será capaz de superar todos os obstáculos. Fica a dica. Você sabe o que pode acontecer em 44 segundos? 44 segundos é tempo suficiente para mudar uma história. Não é velocidade, é decisão. Para quem sabe o que está fazendo, não precisa mais que isso. O que você faria em 44 segundos? Eu estou pronto com sempre estilo. Hoje tive que treinar sozinho, porque o meu sparring fez o golpe que o Belfort mais fez nesses 27 anos, que é não aparecer. Aí, ó, eu tô te esperando lá no Spaten Fight Night 2. Isso aí, pessoal, troca o adversário, mas continua o plano, que é se apresentar muito bem no Spaten Fight Night 2. Eu estou tão bem preparado para esse combate que eu falei pro pessoal do Spaten, olha, vocês podem escolher quem vocês quiserem, eu vou estar pronto para ele. Nunca fui escolher adversário e nunca fui de recusar a luta. Essa é uma das características do Vanderlei Silva, a sua coragem, a sua agressividade e o seu preparo. E é isso que eu estou trazendo para o Spaten Fight Night 2. Estou pronto para derrubar qualquer um. Você aí, ó, que vai vir lutar comigo, se prepare, porque eu vou para cima para te derrubar. Vamos puxar o quadro Manual do Arregão com o Vitor Belfort, especialmente pro Vitor. Vai lá, olha a sequência que tem aí. Esse é uma caô, mentira. Não tem como não falar dessa situação que o Vitor Belfort trouxe, né, no mundo da luta hoje, falando que não vai poder lutar. E aqui eu reparo em várias coisas, né? Eu até fiz outro dia um vídeo, eu fui no Connect Cash, eu cheguei a dar meu depoimento sobre o Vitor, né? Porque quando uma pessoa fala, tudo bem, mas quando todo mundo fala a mesma coisa, a gente tem que suspeitar. Xingaram, fizeram eu acabei de postar esse vídeo, mas é um vídeo antigo. E agora se confirmou o que eu falei. A gente sabe que o Vitor Belfort não tem coração, ele é vamos dizer assim, um amarelão, um arregão, o que vocês quiserem, mas mostrou mais uma vez, agora é na prática, né? Porque tu acha que ele não sabia que ele tava com esse problema, se ele tem um problema, se ele machucou a cabeça, um cara inteligente como ele é, treinamento. O que aconteceu também, que eu acredito, né? Que quando ele jogou pro boxe, ele pensou que o Vanderlei não ia aceitar, mas o Vanderlei aceitou. O Vanderlei aceitou lutar boxe com ele, MMA, boxe, o que fosse, né? Mas aceitou. E ele, opa, para aí. Mas mostrou mais uma vez aí que não é um grande profissional, não. Ele é diferente, ele ser um bom lutador quando luta, ele realmente é bom, tecnicamente. Mas aqui, ó, falta muito pro Vitor, falta muito mesmo. Então eu queria alguns depoimentos, eu queria que o John botasse. John, coloca o do Carson Gracie, por favor. O que eu fiz por ele foi pior que um pai. Desde garoto ele vem treinando, inclusive eu quis dar até o meu nome a ele. Falei com os pais concordaram, tudo numa boa. Morava comigo, como fosse meu filho. E olha, se ele fez isso comigo, que foi praticamente um pai para ele, vocês tomem cuidado dos amigos dele, dos treinadores, porque ele vai trair da mesma maneira. Olha aí, ó, Carson Gracie, nossa, uma grande lenda, né, falou, tu viu o sentimento dele falando do Vitor? Olha só, agora eu quero que bota aí tem várias pessoas que eu queria botar, o Alexandre Frota, que conviveu com ele,
Frota, dá o teu depoimento aí, fala alguma coisa, por favor, aí, só pra galera entender. Fala, Verdun, beleza, irmão? Cara, a parada é a seguinte, pra mim não é surpresa nenhuma. Quem conhece bem o Vitor sabe que a probabilidade disso acontecer é muito grande. Em 98, eu tava dentro do vestiário, junto com o professor Álvaro Romano, junto com o Carson Gracie, com a mãe dele, a Jovita, e o Alstank, do boxe, né? E o Vitor também teve problemas minutos antes. Sempre teve um problema de cabeça, uma depressão aqui, não tá bem ali, uma lesão e etc e tal. É claro que tem que ser respeitado, mas eu não tinha dúvidas que isso aconteceria. Fala aí, doutor Murilo. O doutor Murilo tem a opinião dele também. Para vocês entenderem que o raio às vezes não cai uma vez no mesmo lugar, cai duas, cai três, cai quatro. O Vitor Belfort, em 98, ia fazer uma luta de boxe contra o Cláudio Aires, super pesado, na praia de Copacabana. Ele não apareceu. Ele não apareceu, simplesmente não apareceu. A outra, ele inventou que queria participar da seletiva para as Olimpíadas. Esse é o Vitor Belfort. Um fala, a gente suspeita, mas quando todo mundo fala a mesma coisa, então alguma coisa tá errada. Mas a minha opinião é essa, ó, coração zero. Porque isso aí que ele fez foi muita sacanagem. O Vitor, velho, quando fala do Vitor, é que é uma coisa unânime. Todo mundo não é falar mal. Eu nunca tive relação zero com o Vitor. Eu nunca falei com ele dos nossos. Eu nunca conversei com ele. No TUF vocês não se falaram? Não, pouco. Aí a gente tava muito forte ali, né? E piorou ainda. A gente não conseguia falar, não tinha como. E quando tu fala com as pessoas, tu vê que realmente é unânime, assim, sabe? Aquela coisa de tá treinando comigo, tu tá bem. Não é assim, eu preciso um dinheiro pra poder pagar minhas contas, entendi. Entendeu? Essa coisa de não querer pagar, de querer fazer tudo. Não, vai que tu tá bem, treina comigo, tu tá bem. Não existe isso. As pessoas que me conhecem ali da minha equipe sabem que eu faço com orgulho. Puta, que legal, eu pago feliz, entendeu? Porque se não fosse eles, não tem como, tu não consegue ser campeão sozinho. É muito difícil. Tu precisa de uma equipe, tem que valorizar a tua equipe.